Olá, Rangers! Estamos de volta para mais um vídeo maravilhoso. Vamos falar de uma coisa muito gostosa, uma coisa muito apetitosa, que é... Cachorrinho peludo! Não, vamos falar de micoses. Vamos falar de micoses. Então vamos lá, meus queridos, falar de micoses, essa delícia. E aí, vamos nos fiar aqui às micoses que acometem o trato epitelial, o tecido epitelial. Essas micoses podem ser classificadas de acordo com o seu grau, a sua profundidade de acometimento. A gente tem micoses superficiais, que vão acometer só a camada córnea da pele, a chamada camada córnea. Que é aquela camada de células queratinosas, que são células mortas, na verdade, né? Essas células não são vascularizadas, elas não vão inflamar, não vão formar um processo inflamatório, não vai ter edema, não vai ter eritema, não vai ter vermelhidão, né? Então, quando tem cor, na verdade a cor é a cor do fungo, né? São micoses geralmente mais simples de se tratar. Às vezes pomadinha só uso tópico de um antifúngico já resolve, tratamentos curtos, geralmente são mais simples de tratar. Pode ocorrer o acometimento também da superfície do pelo ou da unha. O fungo às vezes se instala na superfície da unha, que é diferente de quando ele se instala no próprio tecido queratinoso da unha ou no tecido abaixo da unha, infecta esse tecido abaixo da unha, que são as onicomicoses, que aí a gente está falando de infecções do tipo cutâneas, em que o fungo acomete essa camada celularizada e vascularizada da pele. Então aqui ocorre um processo inflamatório, você vai ter vermelhidão, você vai ter edema, você vai ter prurido, né? Elas podem coçar. E quando acomete a unha, o fungo fica instalado abaixo da unha, ou mesmo no tecido queratinoso da unha. Essas micoses aqui, a gente já começa a entrar num limbo entre micoses de fácil tratamento, tratamento curto, e algumas que já vão demandar um tratamento um pouco mais longo, com o uso de droga sistêmica, né, de uso oral, e que vai ter algumas recaídas, algumas infecções apresentam recaídas frequentes. E as subcutâneas, quando o fungo é inoculado no tecido subcutâneo e começa a crescer aqui, formando abscessos ou nódulos endurecidos. Isso demanda, né? Isso depende, às vezes a gente vai falar depende com demanda, mistura uma palavra na outra, sai um depanda. O pai tá rindo aqui porque eu disse. Isso depende da inoculação do fungo. Então, é por acidente com planta, né? Um espinhozinho de planta, o fungo tá ali crescendo naturalmente, fazendo saprofitismo, comendo matéria orgânica livre na natureza aí, vivendo das coisas que a natureza dá. E aí você sofre um acidente com esse espinho, inocula o fungo ali dentro e ele passa a ser um parasita, fazendo uma infecção. Né? Ou arranhadura de gato, né? A gente tem algumas micoses de tecido subcutâneo que são muito frequentes em gato, e aí o gato, sendo vítima da doença também, acaba sofrendo duplamente, porque aí ele também sofre com preconceito e pedrada, né? Aí o ser humano taca pedrada no gato achando que ele é um vetor da doença.
Então, vamos falar dessas micoses que acometem a pele. E aí, aqui nessa aula, eu não vou falar das micoses que deixam esse tecido e vão acometer vísceras, né? Que são as micoses sistêmicas, também chamadas de profundas por alguns autores. Se você quiser que eu faça uma aula sobre micoses sistêmicas ou também profundas, comenta aqui, pede, fala, pede pro tio, fala que você tem dúvida, fala que você não entende, fala que você não sabe nada, que você quer as bênçãos, as luzes da aula gravada no YouTube. Vamos para frente exemplificar essas micoses. Então, falando aqui de micoses superficiais primeiro, a gente tem uma gama de infecções superficiais, mas uma muito importante, conhecido como tinea ou ptiríase versicolor. Popularmente ela é conhecida como pano branco. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. É uma infecção que causa essas lesões hipocrômicas, porque a pele está descamando, ela provoca uma descamação da pele. Então, essa área mais branquinha ou hipocrômica é onde o fungo se instalou e provocou a descamação da pele. No histológico, você vê que o fungo só se instala na camada córnea. O fungo está restrito à camada córnea. E esse fungo, chamado Malacésia furfur, é um fungo dimórfico, em que a gente nota que a presença de leveduras e também hifas. Ele forma hifas curtas, com poucas ramificações. Né? Esse aspecto conhecido como aspecto de espaguete com almôndega. Você imagina a fome que o cidadão estava quando ele olhou para isso aqui e viu espaguete com almôndega. É claro, também tô cagado de fome. Bora! Uma outra micose superficial, também chamada de tinea, mas essa aqui é chamada tinea negra ou tinea nigra, é provocada pela Horta Werneck, prima da Tatá. É um fungo demáceo, ou seja, ele produz pigmento, ele tem melanina, por isso que a mancha é hipercrômica. E esse termo tinea é um termo feio, né? Tinha, alguns autores escrevem tinha, e parece tinha, não tem mais. Esse termo tinea, ele se refere ao buraco que a traça faz no tecido, na roupa. Como esse buraco cresce de maneira... Não é concêntrica, né? Ele não vai crescendo concêntrico, ele vai crescendo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Essa é uma característica das tíneas, né? Dessas micoses. Então, essa aqui provocada pela Tatá Werneck, não, pela Horta Werneck, um fungo demáceo que ao microscópio a gente enxerga essas hifas longas e esses conídeos bilobulados ou com vários lóbulos, que é característico do fungo. Se a gente fizer raspado disso aqui, a gente enxerga isso aqui também, né, pela clarificação com hidróxido de potássio, mas não vê tão bonito como está aqui nessa foto em que foi coletado direto da cultura. E um outro tipo de micose superficial são as pedras ou piedras. Eu não sei, eu confesso que eu não sei dizer por que mantém esses termos hispânicos no nome dessas micoses. As piedras, se alguém souber, bota aqui nos comentários também, estamos aqui para aprender junto. As pedras, em que a gente tem a pedra branca, em que são formados essas pedrinhas mesmo, esses nódulos endurecidos no pelo ou no cabelo, provocado pelo fungo chamado tricósporo, e as pedras negras ou pedra nigra, que é provocado pelo Piedra horté, que é um fungo demáceo, embora aqui ele está pigmentado, ele está corado com azul de lactofenol, mas é um fungo que tem pigmentação própria, ele também produz melanina. Então a pedra é enegrecida pela produção de melanina que o fungo usa para proteger suas estruturas, principalmente seu material genético. Certo? De micoses cutâneas, a gente tem as chamadas dermatofitoses, ou também podem ser chamadas de tíneas, elas também têm essa característica de tinea, mas observa como agora a gente tem vermelhidão, a borda fica elevada, a gente tem um processo de edema se formando aqui, isso pode coçar, isso tem prurido, e as onicomicoses, que são infecções do tecido da unha e o tecido abaixo da unha. Você pode ver que ele se estende aqui
até a ponta do dedo, certo? Essas onicomicoses são de difícil tratamento. Esse tratamento aqui tem que envolver antifúngico sistêmico, um comprimidinho. O número de recaída é alto, isso vive voltando. E aí, tanto as onicomicoses quanto as tínias são provocadas por um grupo de fungos, que são esses principais gêneros aqui, esses 3 principais gêneros, que todos eles formam essa estrutura aqui conhecida como macroconídeo. É uma estrutura de reprodução do fungo que, pelo menos no ponto de vista clínico, você não precisa saber reconhecer o tipo de estrutura e o gênero. Mas para algumas provas, concurso público da Prefeitura de Rubiataba, geralmente eles pedem que você reconheça o gênero e a sua morfologia. Mas na clínica, voltando a repetir, você não precisa reconhecer, basta você perceber que é um desses 3 aqui. Esses 3 pertencem ao grupo de dermatófitos que provocam essas dermatofitoses. O diagnóstico é igual, a clínica é igual, o tratamento é igual, exceto as onicomicoses que geralmente demandam um tratamento um pouco mais prolongado. E sobre as subcutâneas, o exemplo mais clássico, o exemplo mais frequente é a esporotricose, que é aquela que acomete o gato, e aí pela arranhadura do gato ou acidente com espinho de planta, isso aqui é muito conhecido como doença de jardineiro, você inocula o fungo no tecido subcutâneo, ele ganha a via linfática e começa a aparecer lesões seguindo a via linfática. Então, a primeira lesão provavelmente estava lá na mão. Isso aqui, para quem não está reconhecendo, é um braço, tá? A foto cortou um pedaço aqui, mas isso é um antebraço. Então, provavelmente, a primeira lesão está lá na mão dele e outras lesões foram surgindo ao longo da via linfática. Esse fungo também é dimórfico, de forma que se eu coletar o material dessas lesões, o pus que sai dessas lesões ou biópsia, eu vou encontrar a levedura, e essa levedura ela faz esse fenômeno aqui, que é o corante se acumula em volta da levedura, parecendo uma florzinha. Isso aqui é chamado de corpo asteroide ou fenômeno de Splendore. Esse fenômeno de Splendore não é 100% característico do Sporotrix, mas ele é fortemente sugestivo de esporotricose. E em cultura, se você cultivar o material, em cultura ele vai crescer filamentoso com esses conidióforos aqui que lembram o aspecto de margarida, né? Lembram a margarida grosseiramente, né? Não é a margarida mais bonita que você já viu na vida. Tá errado. Ligeiro, menino. Essa aqui é até mais bonita, mas nenhuma literatura se refere a isso aqui como margarida, se refere a corpo asteroide. E aqui, isso aqui é chamado de conidióforo em margarida. E aí, recapitulando, acho que eu engoli um i ali, recapitulando. Você é burro? A gente tem micoses superficiais, cutâneas e subcutâneas. Das superficiais, a gente tem as tíneas e as piedras. Das tíneas, a gente tem a tínia versicolor, também chamada de pitiríase versicolor, e a tínia nigra, causada pela prima da Tata Werneck, e as piedras, pedra branca e pedra negra. As cutâneas, eu falei das dermatofitoses e onicomicoses, embora diversas espécies de cândida podem provocar micoses do tipo cutâneo ou mucocutâneo, né? É muito comum aparecer afta na boca provocada por cândida, aquelas lesões entre os dedos também muitas vezes podem ser provocadas por cândida, né? O pé de atleta pode ser cândida, mas também pode ser dermatófitos. E as subcutâneas, eu falei mais da esporotricose, mas a gente tem algumas outras micoses até relativamente comuns aqui na América Latina e nos países tropicais, que é a cromoblastomicose e a lobomicose, também conhecida como doença de Jorge Lobo. Se você quiser que eu fale mais sobre essas doenças, chama no probleminha aí, chama no comentário. Algumas referências para você estudar. E se a base é sólida, meu querido, quem define o topo
vai ser você, indubitavelmente. E se você gostou dessa porcaria desse vídeo que eu fiz aqui, não foi porcaria não fala assim não, cara. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu gostei, deixa o seu... Manda pros seus amigos, manda pra sua mãe pra ela ver. Fala, ô mãe, olha que vídeo divertidaço. E ficamos por aqui, paz e pix.